Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Use Penha para você. Vamos ouvir hoje mais uma reflexão sobre a vida, baseada nos conceitos filosóficos, científicos e religiosos da doutrina espírita, e conseguir transmitir para o maior número de pessoas esses conhecimentos. Esperamos que gostem. Meus queridos irmãos em Cristo, trago para nossa reflexão uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 57, onde Jesus, questionado por um doutor da lei sobre o que fazer para herdar a vida eterna, lhes responde com outro questionamento. O que está escrito na lei? Como você a lê? O doutor da lei responde ao mestre: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus simplesmente lhe diz: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. O doutor da lei, para justificar o seu constrangimento perante a afirmação de Jesus, questiona o mestre: quem é o meu próximo? É nesse momento que Jesus conta a parábola do bom samaritano, a qual certamente conhecemos e que deixou o doutor da lei sem ação perante o mestre, que na parábola coloca como exemplo de conduta caridosa um samaritano, que não era aceito na sociedade judaica na época de Jesus e que não podia adentrar ao templo de Jerusalém porque era considerado impuro. A postura do samaritano vai além de uma simples ação caridosa. Jesus narra que enquanto o homem que havia sido assaltado se encontrava machucado no chão, passou pela estrada um sacerdote e um levita, que não prestaram socorro e passaram a largo. O samaritano passa pela mesma estrada, mas age de forma ativa, tem uma ação totalmente diferente daqueles religiosos. Vai na direção do homem caído ao chão, verifica suas necessidades mais imediatas e, vendo-o machucado, presta-lhe os primeiros socorros, sem se preocupar se a estrada era perigosa ou não. Ele prioriza assistir aquele homem que ele não conhecia, mas que reconheceu como um irmão necessitado, e piedosamente, vendo as suas feridas, derrama vinho e óleo sobre elas, o coloca em seu próprio animal e o leva até uma estalagem e cuida dele, dedicando seu tempo para a recuperação daquele homem, dando-lhe atenção, zelando pelo seu bem-estar físico. No dia seguinte, dá uma quantia ao estalajadeiro para que cuide daquele homem, mas não dá por encerrada a sua assistência fraterna para com aquele homem que ainda necessitava de auxílio. E diz ao dono da estalagem: cuide dele, e quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver tido com ele. E segue, dando continuidade à sua atividade interrompida no dia anterior. Vemos na postura do samaritano a atitude de um verdadeiro cristão, que diante da necessidade de um irmão não ficou analisando. Não tenho tempo, tenho um compromisso, essa estrada é perigosa, não posso parar, alguém vai passar e ajudá-lo. Simplesmente aproveitou a oportunidade de servir a quem necessitava, dedicou seu tempo cuidando de suas feridas, apiedado da situação daquele homem, o coloca em um lugar seguro e paga para que alguém cuide dele até o seu retorno. Nas colocações de Emmanuel, em uma das lições do livro Pão Nosso, o samaritano praticou a verdadeira caridade, a caridade completa. Quantas oportunidades Deus nos concede para que possamos estender as mãos e auxiliarmos verdadeiramente a um irmão, e nós passamos a largo, como o doutor da lei e o levita, que conheciam as Escrituras e sabiam o que estava escrito no Levítico e no Deuteronômio, mas não agiram como ensinava a lei. Muitas vezes agimos como os religiosos da parábola, passamos a largo.
Utilizamos diversas justificativas para não caminharmos na direção daquele que está caído próximo a nós, necessitando que olhemos para ele com compaixão, que deixemos por algum instante a nossa rotina, por vezes tão automática, e nos preocupemos em amenizar a dor daquele irmão que sofre, que está machucado e que necessita que alguém derrame bálsamos sobre as suas dores. Somos cristãos, seguidores do Cristo, e todo aquele que segue Jesus precisa servi-lo, servindo a todos que de nós necessite. Se registrarmos em nossa alma as palavras de Jesus, com certeza, diante das necessidades do nosso próximo, agiremos de forma ativa, fraterna, bondosa, piedosa, como o bom samaritano. Que o amor do nosso Criador nos conduza por caminhos onde floresçam as oportunidades de estendermos as nossas mãos para reerguermos os nossos irmãos, aliviando as suas dores. Fraternidade e ação, meus irmãos, hoje, amanhã e sempre. Obrigado por ter ouvido até o fim o podcast Use Penha para você. Em breve, mais episódios. Fiquem com Deus.